Estamos aí de novo. Fala galera, meu nome é Marcelo Souza e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história do Maya. A gente vai ter que voltar um pouquinho para o passado. Quase todos os softwares 3D, pelo menos esses que a gente conhece, né, os maiores, eles foram lançados ali mais ou menos na década de 90. E o Maya foi da mesma forma. O Maya foi lançado efetivamente em 1998, mas ele vem anteriormente de uma fusão de duas empresas, a Alien System Corporation e a Wavefront, né? Elas se juntam ali, né, para poder fazer a primeira versão do que seria o Maya. Em parte, o Maya ele era para ser uma unificação de unidades de 3D, vamos colocar assim. Eram dois softwares, né, dessa empresa. A Alias é adquirida pela Silicon Graphics, né, ou a SGI. Muita gente conhece essa empresa, ela era muito famosa na década de 90 pelos seus computadores também. Ela possuía um workstation absurdo e teve muita gente que usou esse computador, né. Felizmente eu era criança nessa época, ou felizmente, né, que acabei pegando uma evolução melhor depois. O objetivo era unir dois softwares. O Power Animation e o 3D Explorer, fazendo então o que seria a primeira versão do Maya. E aí, em 1998, eles lançam a primeira versão do Maya, né, mais redondinha, trazendo algumas coisas muito importantes, como uma melhora no sistema de animação. O V, eu acredito que já existia o V, mas não da forma que o Maya trouxe. Envelopamento, né? Vamos botar assim, isso aí é pra galera de rig, então isso é um recurso absurdo. E o famoso IK, que a gente pode falar depois um vídeo sobre a animação rig. Beleza? Então esses eram recursos. Para quem é da área sabe que isso aí é muito importante e deu uma revolucionada no mercado, assim. Como ele veio com esse diferencial, as empresas ali na região ali de Hollywood começou a olhar, porque trazia um potencial software, né, para aprimorar os efeitos de computação gráfica dos filmes. E aí a gente vai entrar nos anos 2000. Nos anos 2000 houve um crescimento de filmes utilizando computação gráfica absurda, como Matrix, Os Anéis, né? Deixa eu pensar aqui, Homem-Aranha, né? Os filmes da Marvel ali já estavam querendo engatinhar um pouquinho. Isso bem no iniciozinho, assim, e filmes de animação, como Toy Story, a Toy Story de 95, mas vamos lá, Procurando Nemo, Carros, eles já eram utilizados dentro da pipeline dessas empresas, o Maya como um dos principais softwares. E aí em 2003, a Alias, ela decide se tornar Alias mesmo, né? Não faz muito sentido, mas ela reduziu o nome e o Maya ele continua a crescer desde então. Em 2005, 2 anos depois, com o crescimento do Maya, entra um novo player aí no mercado. Na verdade, esse player já existia. A gente pode falar um pouquinho da história dele depois, quando a gente for falar sobre o 3D Max, mas é a Autodesk. A Autodesk ela entra e adquire, compra a Alias inteira, traz ela para dentro do seu portfólio. E a Autodesk, como a gente sabe até hoje, ela é meio monopolizadora assim, de software, né? Porque ela acabou comprando um montão de softwares no mercado. Mas o que melhorou para o Maya com isso? Existia o 3D Max, existe o Maya. O Maya ele já tinha esse papel de ser um ponto forte dentro da indústria de animação, de filme, de efeito, né? E o 3D Max também. E uma coisa que era muito difícil era a conversa entre eles, né? A gente já tinha formatos como o FBX naquela época, que era da própria Autodesk, e OBJ, né? O famoso OBJ aí de exportação. E o que aconteceu foi que quando a Autodesk adquire o Maya, eles dão uma repaginada ali, uma estruturada ali, tanto no visual, né? E aí começa a fazer com que esses softwares se conversem melhor. Sinceramente, até hoje eu nunca vi isso funcionar assim, redondinho. Aquele Send to Maya, Send to Max, né? A gente acaba exportando uma Alembic, mas ou o próprio OBJ importa de novo. Mas a proposta era essa, vai. Uma coisa que foi legal é porque com a entrada da Autodesk, a Autodesk ela é uma empresa bem valiosa, até hoje é uma empresa valiosa no mercado. Então ela conseguiu trazer melhorias para o Maya e colocar uma equipe de desenvolvimento para trazer alguns recursos, né? O Maya, ele também foi muito importante para a galera de animação,
porque pessoas como Alan Camilo, né, a gente vai falar do Anibot aí, trouxeram recursos para dentro dele, mais fácil e robusto, né, para a galera que trabalha com animação. Tanto é que o Maya hoje é a referência no mercado para quem estuda animação. O Maya ele tem uma área, né, de programação interna. A gente vai ter ali dentro o Mel, que é uma linguagem interna dele, foi criada e desenvolvida para ele. E essa linguagem ela foi desenvolvida para conversar também com o Python. Então eles têm uma sinergia ali dentro. Isso viabilizou também para que programadores, né, viessem a agregar plugins para dentro do software. Aí então a gente vai falar plugins como o próprio Yeti, que foi desenvolvido para ele, é uma ferramenta muito importante para o pessoal que está desenvolvendo Grooming, Pena. O Action, ele é uma ferramenta da Disney, desenvolvida para os filmes enrolados, né, o Tangled, né, em 2012, eu não lembro exatamente quando foi o lançamento do filme, mas foi feito para esse filme e aprimorado pro Frozen, pro primeiro Frozen, né? E a Autodesk, ela meio que fez uma parceria ali com a Disney em 2014 para trazer o Action para ser uma ferramenta do Maya, né? Obviamente tem uma certa limitação ali, o que tem provavelmente interno da Disney não vai ser o que a gente vê hoje em dia no Action, mas é uma ferramenta muito poderosa. E a gente vai ter outras ferramentas como o Golem, né, para crowding, a gente vai ter a própria Bifrost, né, para simulação de partícula. A gente vai ter os renderizadores, quase todos os renderizadores no mercado, o Maya aceita, né, então são desenvolvidos, desculpa, Maya aceita não, são desenvolvidos também para o Maya, o V-Ray, o próprio Arnold, que hoje em dia ele é interno, né, o Renderman da Disney, da Pixar, desculpa, o Redshift também, né, entre outros aí menores, mas que também são desenvolvidos. O Maya ele tem essa facilidade, né, de agregar, como mencionei também, o Alan Camilo, que desenvolveu o Anibot para uma ferramenta estruturada para animação, que é maravilhosa, todos os animadores conhecem. E AutoRigs ou Rigs, né, eu não sei dizer exatamente como que seria o nome disso, mas eu acredito que seja AutoRigs mesmo, que são desenvolvidos para melhorar a ferramenta ali, né. Advanced Skeletor, que é um AutoRig muito bom, muito conhecido no mercado, e os próprios rigs, né, não sei, os próprios rigs que vão desenvolver os próprios, né, os internos da empresa ali, ferramentas que vão fazer ali e os controladores do personagem. Curiosidade, né, vou trazer algumas curiosidades que eu listei aqui na minha lista. A palavra Maya, ela é do sânscrito e ela quer dizer ilusão. Olha só que maneiro, né? Então ilusão, magia ali, meio que tem a ver com o que o software meio que tá trazendo, né? O primeiro filme desenvolvido no Maya, segundo aqui essa lista aqui que eu tô meio desconfiado, né? Mas segundo filme inteiro de animação, filme de animação desenvolvido no Maya, foi o Toy Story 2. Eu imaginei, porque o Toy Story 1, quando ele foi lançado em 95, eles fizeram em outro software, acredito que talvez até no 3D Studio. E o Maya, ele tem um Oscar, cara, um Oscar que eu nem sabia que tinha Oscar para software, né? Em 2013 ele ganhou um Oscar técnico, né? Porque ele influenciou muito a indústria e ajudou muito a indústria ali para poder ela ser o que ela é hoje, né? O Maya ele continua em desenvolvimento, né? A gente tem a Autodesk aí por trás dele ainda desenvolvendo, trazendo novas funcionalidades, né? Hoje em dia acredito que seja mais difícil, né? Visto que a gente tem um outro concorrente muito grande dele, que a gente pode falar que o Houdini, ele meio que veio capando o Maya para algumas coisas, né? E isso é bom, porque gera uma concorrência gostosa entre a Autodesk e a Side Effects, para eles poderem melhorar ainda mais. A gente que é usuário, a gente que trabalha com software, né, quer essa concorrência, porque essa concorrência ela é muito importante para que melhore, tire os bugs e tragam novas ferramentas. IA, né? Existem ferramentas que estão trazendo IA para dentro do Maya para melhorar até mesmo a parte de desenvolvimento de código
e também ajuda de criação. Então, galera, eu acredito que o Maya, como todos os outros softwares, vão sofrer algumas mudanças futuras aí no seu comportamento e como a gente está enxergando isso, né? E eu acho que isso é bom. A gente tem que parar, respirar fundo e se adaptar, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente pode falar em outro vídeo sobre inteligência artificial e como ela tá dando um pouquinho de dor de cabeça. Então, galera, dá um like, compartilha, me conta aí, deixa aí nos comentários aí, vamos tentar engajar um pouquinho os vídeos que eu tô tentando fazer sobre o que você achou e o que eu posso melhorar também. Como o Gaveta fala, Gaveta, tô te copiando, porque tu é um cara muito foda. Beijo na nádega esquerda de vocês. Falou!